2. Diz assim a palavra do nosso Deus, a partir do seu verso 1. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto, ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos orar? Vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor? Feche os seus olhos nesse momento e vamos falar com o nosso Deus. Senhor, a Tua palavra foi lida. Como é bom estar diante dela. Ela foi inspirada pelo Teu Santo Espírito. Ela é palavra do Senhor para as nossas vidas. Os nossos corações estão abertos, os nossos ouvidos atentos, os nossos pés estão guardados, ó Deus, a profunda reverência diante da Tua palavra. Fala conosco, Deus, que o Teu Santo Espírito nos conduza ao entendimento da Tua palavra. É o que nós te pedimos, Senhor. No nome de Jesus, todo o povo de Deus diz: amém. Glórias ao nosso Senhor. Por que falamos tão pouco do Espírito Santo? Se a nossa fé é trinitária, se a nossa fé confessa com ousadia esse grande mistério, Deus Pai, Filho, Espírito Santo, por que falamos tão pouco sobre o Espírito Santo de Deus? Nós acabamos de cantar:
Espírito de Deus está sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, e Ele é tão nítido nas Escrituras. As ações do Espírito Santo estão escancaradas, estão expostas na Sagrada Escritura. De Gênesis a Apocalipse, nós vemos com clareza a manifestação do Espírito Santo de Deus sobre o povo de Deus. Lá em Gênesis capítulo 1, em seus primeiros versos, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e diz a palavra de Deus, e o Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas. A presença do Espírito Santo no texto da criação, ele já pairava ali, ele já manifestava a sua glória ali, ele já era uma mão do Deus Pai na criação de todas as coisas. O Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas. Em Apocalipse 22 diz, o Espírito e a noiva dizem, vem. O Espírito Santo nos faz ansiar pela presença de Deus. Nós ansiamos pela volta de Jesus. Nós não somos como Demas, que amou o presente século, como diz a segunda carta de Timóteo no capítulo 4. Não, nós não amamos o presente século. O presente século não deixa os nossos corações confortáveis. Os nossos corações anseiam pela presença de Deus. Anseiam pela volta de Cristo. Quando as nuvens, imagine só, quando Cristo romper as nuvens, quando os nossos ouvidos ouvirem o som das trombetas, e a glória de Deus se manifestar de maneira completa, definitiva, derradeira, escatológica, sobre as nossas vidas, nos levando para viver novos céus e nova terra. Como isso não será um momento de glória, de grande êxtase, de grande alegria, de grande felicidade? É o Espírito que nos faz ansiar pela volta de Jesus. Nas 7 cartas escritas às igrejas da Ásia Menor, Jesus disse, ouçam o que o Espírito diz à igreja. Ouçam, os nossos ouvidos precisam estar atentos, porque não há vida espiritual sem a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Irmãos, por que falamos tão pouco se Ele é tão importante para as nossas vidas? O apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, capítulo 12, diz que nós não confessaríamos Jesus Cristo como Senhor, se não fosse a força do Espírito Santo de Deus. Porque é Ele quem age em nós, é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito de Deus sobre as nossas vidas. Queridos irmãos, nós nem confessaríamos Jesus como Senhor se não fosse a força do Espírito Santo de Deus. Cristo, o maior modelo, o maior exemplo de homem, viveu toda a sua vida embebido pela presença do Espírito Santo de Deus. Toda a sua vida foi espiritual, desde sua concepção. Quando o anjo disse para Maria, você terá um filho, mas como? Sou uma mulher virgem, sou uma jovem prometida em casamento, descerá sobre ti o Espírito Santo de Deus, e o poder do Altíssimo te envolverá. É o Espírito de Deus na concepção misteriosa da vida de Jesus. Jesus nasceu pela força do Espírito Santo. O verbo pré-existente, o Filho gerado na eternidade, assumiu a carne humana de Jesus pela força do Espírito Santo de Deus. Ele viveu toda a sua vida embebido da presença do Espírito Santo de Deus em seu batismo, quando João Batista hesitou batizá-lo. Diz a palavra de Deus que o Espírito Santo desceu sobre Jesus na forma de uma pomba, e uma voz veemente dizendo, este é o meu filho amado, por quem sinto profunda alegria. Jesus foi não só batizado nas águas, mas ainda mais imerso na força do Espírito Santo de Deus.
Os evangelhos chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, porque precisam ser interpretados conjuntamente. Todos eles dizem que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo e ali provado como Filho de Deus, sem nenhum erro, sem nenhum pecado, pela força do Espírito Santo de Deus. Lucas capítulo 4 diz que Jesus entrou em sua cidade. Ele nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré, por isso o Nazareno. Jesus o Nazareno. E quando ele entrou na sinagoga de sua cidade, ao ler Isaías, ele disse: hoje se cumpriu esta profecia, o Espírito de Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, para libertar os algemados, os cativos, para apregoar o ano aceitável do Senhor. Ele viveu uma força, ele viveu uma vida cheia da presença do Espírito Santo de Deus. No Getsêmani, no momento de sua pior fraqueza, quando ele orou em Marcos, Abba, a oração aramaica de Jesus, o balbuciar de uma criança infantil, paizinho, diz a palavra de Deus que ele estava envolvido da experiência do Espírito Santo de Deus. Gálatas 4, Romanos capítulo 6, só oramos o Abba pela força do Espírito Santo de Deus, em seu momento de fraqueza, de angústia, de pavor, em que o seu suor se converteu em sangue, ele embebido pela presença do Espírito Santo de Deus, ele orou a oração espiritual, pela força e pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ele foi ressuscitado dentre os mortos, ele foi arrancado de sua pior humilhação, pela força do Espírito Santo de Deus. Não há igreja sem a experiência do Espírito, não há igreja sem a força do Espírito Santo. Por isso que a palavra de Deus os envolva ainda mais, irmãos, ainda mais, porque nunca nós estamos prontos, não é verdade? Ele sempre está nos aperfeiçoando segundo a imagem de Jesus Cristo. Que Deus ainda nos envolva mais nessa experiência tão extraordinária, que é a força do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. E talvez você se pergunte, por quê? Porque é o Espírito Santo que gera isso que a gente vê, que a gente enxerga no verso 1. Olha o que diz a palavra de Deus. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa. E viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Veja a verdade do texto sagrado, a unidade da igreja de Jesus, irmãos. Uma das igrejas mais infantis do Novo Testamento. Era uma igreja carismática, cheia de carismas. Sobre os carismas, vocês estão completos, disse o apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Mas eles estavam todos divididos em facções, meus irmãos. Eles introjetaram um modelo secular no interior da igreja, no organismo da igreja de Jesus. Corinto era uma cidade extraordinária, riquíssima, 500 mil de habitantes, uma das maiores do mundo antigo. Uma cidade comercial, uma cidade envolvida em dinheiro, com prostituição religiosa. Sim, filósofos se reuniam nas ágoras, que eram as praças públicas daquela cidade, e debatiam filosofia. E a torcida envolvida se dividia entre os filósofos. Eu sou daquele epicureu ali. Eu sou daquele estoico. Eu sou daquele platônico ali. Eu sou daquele aristotélico. Facções se dividiram nas praças públicas de Corinto. E a igreja de Corinto introjetou esse princípio maligno, malévolo de divisão. Queridos irmãos, nós temos que tomar um cuidado muito grande. Paulo disse: quem é Apolo? Quem é Paulo? Quem é Cefas? Servos por meio dos quais o evangelho
foi pregado a vocês. Por quê? Porque a igreja de Corinto começou a se dividir em facções. Uns se diziam de Cefas, outros de Paulo, outros de Jesus. Eles estavam divididos. A unidade da igreja corria um sério risco na igreja de Corinto. Até a ceia do Senhor, sofreu os abalos da desunião, da fragmentação, irmãos. Eles não esperavam os irmãos trabalhadores chegarem, não, eles comiam todos no átrio das casas ricas, sem esperarem os irmãos pobres, trabalhadores braçais de seu tempo. Vocês estão tomando a ceia de forma indigna para a própria condenação de vocês, porque vocês estão ferindo o princípio da ceia, que é a unidade. Como foi bom ver aqui hoje, nessa noite, nós cantando essa canção, bom estarmos aqui louvando a Deus e vendo os abraços fraternos, sinceros, sendo abraçados aqui, os sorrisos sendo trocados. Como é bom ver a unidade da igreja, irmãos. A igreja de Cristo começou envolvida em unidade, todos estavam reunidos, mas as fragmentações elas sempre vêm. Atos 6 é a manifestação disso. As viúvas dos gentios estavam sendo desprezadas na divisão do pão, e eles tiveram que corrigir isso, para corrigir a fragmentação, porque a igreja de Cristo é a igreja unida, irmãos. Igreja de Cristo é a igreja que vive em comunhão. Somos um no amor de Jesus. Não é isso que a gente cantou? Somos um no amor de Jesus. E que essa unidade entre a nossa igreja, aqui a nossa igreja mãe, Ciba em Petrópolis, e a nossa igreja filha lá em Itaipava, e as outras igrejas, que a nossa unidade, a nossa união, a nossa comunhão cresça em nome de Jesus, porque o evangelho precisa ser espalhado, e eles só crerão se formos um, para a glória do Senhor Jesus. Esse tempo político de polarização, nós temos que tomar um cuidado muito grande. Qual é o nome que pregamos? Qual é o nome que está acima de todo nome? Irmãos, se a nossa fé não estiver alicerçada no evangelho único, no nome único de Jesus, corremos um sério risco de nos fragmentarmos nessa polarização baixa que o Brasil vive hoje. Nós não pregamos nomes humanos, nós pregamos um só Senhor, Jesus Cristo, o nosso Deus, o nome que está acima de todo nome, pelo qual importa que nós sejamos salvos. Queridos, qualquer coisa além de Jesus, anátema. Anátema, nós temos que ser muito sérios em relação ao evangelho. Qualquer coisa que se introjetar na igreja de Cristo, que não seja o próprio Cristo, anátema. O evangelho não depende do seu esforço, nem de esforço estatal nenhum. O evangelho sempre sobreviveu aos diferentes estados que se substituíram. O evangelho permanece vivo. O evangelho permanece em pé. Não há nenhuma força imperial, não há nenhuma força ideológica que derrubará o evangelho. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Nós somos um no amor de Jesus. Esta é a nossa única mensagem. Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém, irmãos? Que sejamos um, como a gente cantou nesta bela canção do Senhor Jesus. E diz a palavra de Deus que de repente veio do céu um som como de um vento muito forte. Eu gosto muito dessa expressão de repente, que ocorre algumas vezes em Atos dos Apóstolos. Por exemplo, de repente, Paulo foi iluminado, aquele que estava perseguindo a igreja de Jesus. De repente, um sol muito forte, uma luz muito forte brilhou, e ele caiu. Seus olhos foram cerrados, mas ele viu a glória do Senhor. Ele foi batizado pela força do Espírito Santo de Deus, e as escamas caíram de seus olhos, e ele viu a glória de Jesus, quando no encontro com Ananias. Queridos irmãos, de repente, eu gosto dessa expressão de repente, porque somos muito antropocêntricos. A gente acredita demais nas nossas forças.
A gente acredita demais que os nossos talentos movimentam a igreja. A gente acredita demais nas nossas potencialidades. Queridos, não é sobre você o Evangelho. Não é sobre a sua força o Evangelho. Não é sobre os seus talentos, não é sobre a sua retórica, não é sobre os seus dons extraordinários o Evangelho. O Evangelho é sobre a força do Espírito Santo, que envolveu todos que estavam reunidos num só lugar e passaram a falar dos idiomas todos locais, e eles ouviram sobre o Evangelho de Jesus. O Evangelho não é sobre suas forças, sobre suas potencialidades, sobre os seus dons, não. O Evangelho é sobre o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, e de repente o Espírito Santo de Deus age em nossas vidas. Queridos, há um poeta português chamado Fernando Pessoa. Em uma das suas poesias, através de um de seus heterônimos, ele diz assim: ó sombra fútil chamada gente, ó sombra fútil chamada gente, sem ti tudo correrá sem ti. Queridos, a igreja precisa da força do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. O Evangelho não é sobre a sua força, o Evangelho não é sobre o seu talento, o Evangelho é sobre o Espírito Santo enchendo o seu coração, enchendo a sua alma, enchendo o seu entusiasmo, enchendo a sua paixão. Que Deus renove as nossas forças, irmãos. Que Deus sopre sobre os nossos corações o Espírito Santo de Deus de uma maneira mais veemente ainda. Eu sou daqueles que creem que o Espírito que desceu em Pentecoste continua transbordando em nossas vidas até hoje. Nós somos aqueles que representamos nestes últimos dias da profecia de Joel. Não cessou em Atos 28, somos Atos 29, o Espírito Santo de Deus ainda está se derramando sobre as nossas vidas. Nós não viveríamos, não confessaríamos Cristo como Senhor, se não fosse a força do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Nós temos tantos desafios como igreja de Jesus, tantos desafios, irmãos. Mas de repente o Espírito Santo pode soprar sobre as nossas vidas uma nova paixão, e é isso que a gente deve orar. É por isso que a gente deve se reunir num só coração, numa só alma, numa só fé, num só entendimento, numa só consciência. Reunidos aqui num só lugar, clamando a Deus para que Ele sopre sobre nós, como Ele soprou em Atos 2 sobre os apóstolos de Jesus. Para que os desafios que a gente tem enquanto crentes do Senhor Jesus, aqui na cidade de Petrópolis, a gente vive de maneira intensa. Nosso objetivo deve ser ver essa cidade rendida aos pés de Jesus Cristo. Nós estamos unidos nesse grande objetivo, nesse lindo objetivo de ver a cidade imperial, rendida aos pés de Jesus Cristo. Por que não crer nisso? Lida e Sarona inteiramente se converteram ao Senhor Jesus em Atos dos Apóstolos, pela força do Espírito Santo de Deus. Por que não crer nisso? Por que não orar por isso? Por que não crer que de repente o Espírito Santo pode tomar as nossas vidas e nos dar a intrepidez de Atos 4:31? A coragem, a ousadia dos apóstolos que se entregaram os seus corpos ao martírio para que o Evangelho de Jesus Cristo fosse pregado. De repente, irmãos, de repente a sua vida pode ser completamente transformada. E diz o verso 3, e viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém várias pessoas. No verso 6 diz, ouvindo-se o som, obrigado, viu, meu irmão? Ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Todos estavam maravilhados, todos estavam atônitos
partos, medos, diz o verso 9, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, tantos que estavam ali reunidos, perplexos diante do grande milagre que estava acontecendo em Pentecoste. Queridos irmãos, você já imaginou? Aqueles diferentes dialetos representados pela glória de Jesus Cristo, uma espécie de conversão de Gênesis 11. Lá em Gênesis 11 nós temos homens imaturos, homens arrogantes, homens que queriam forjar uma torre aos céus, homens que queriam construir uma espécie de torre de autoabsolvição. Foram todos confundidos em línguas. Deus destruiu aquele projeto iníquo de Gênesis 11, a Torre de Babel. E aqui em Atos 2 nós temos a beleza da transformação, a correção de Gênesis 11, a correção da impiedade daqueles que forjaram essa torre. Aqui uma multidão de iletrados, porque diz assim o verso 15 de Atos 1. Atos 1, verso 15, tem lá uma expressão, multidão. Óculos no grego. Os judeus diziam sobre o óculos, essa multidão de iletrados, de malditos, a expressão que os judeus, que eram tão teóricos da lei, tão intelectuais, tão inteligentes, diziam sobre essa multidão de iletrados, de pescadores, de nazarenos, de galileus, aqueles homens que eram tão desprezados pela sociedade, pela elite de Israel. Aqueles desprezados foram envolvidos de tal maneira pela força do Espírito Santo, que todos ficaram perplexos, atônitos diante da glória de Deus que descia sobre aqueles pescadores. E eles os ouviam em seus próprios dialetos. Veja a glória de Deus, o Evangelho une, irmãos. O Evangelho une. O Evangelho unifica a igreja, num propósito único, ganhar o mundo, ganhar pessoas para Jesus. Esse é o projeto que Deus colocou nos nossos corações, e que a gente viva isso para sempre, que essa paixão seja sempre a nossa paixão, porque o Espírito Santo se derramou de tal forma ali, eles foram envolvidos, e diz o texto de Atos 2, que partos, medos, elamitas ouviam em seus próprios dialetos as maravilhas de Deus, a conversão, os gentios abrindo os seus corações a Jesus. E é o que acontece em Atos 2, Atos 8 em Samaria, Atos 10 na casa de Cornélio, Atos 19 em Éfeso. O Espírito Santo vai abrindo os limites do Evangelho, vai abrindo as separações, vai destruindo os muros de inimizades, vai tornando as nações um só povo, porque no Evangelho não há judeus, nem grego, nem homens, nem mulheres, nem escravos, nem livres, todos nós somos um. O Evangelho vai dinamitando muros, o Evangelho vai dinamitando as separações e nos tornando um só corpo. Qual é o objetivo do Evangelho? Transformar o mundo na igreja de Jesus Cristo. Sempre foi esse o objetivo. A pergunta é, será que nós estamos vivendo isso? Será que nós estamos vivendo essa intenção missionária? Como foi bom ouvir a Fernandinha falando sobre missões, sobre a paixão dessa igreja, sobre a paixão dos batistas, missões, que os nossos corações se envolvam ainda mais, Fernandinha, na intensa evangelização. Quantas vezes os nossos corações estão frios? Queridos irmãos, Cristo está voltando. Cristo está voltando. Nesses últimos dias eu tenho orado a Deus sinceramente, dizendo: Senhor, coloque paixão no meu coração. Paixão, eu não quero me institucionalizar mais. Paixão por almas. Como George Miller, como Spurgeon, como Lutero, como tantos outros homens que atravessaram a história humana e deixaram sua marca. Senhor, coloque em meu coração paixão por almas. Porque alguma coisa às vezes atrapalha essa paixão por almas nas nossas vidas.
O Evangelho quer dinamitar tudo aquilo que impede os nossos corações de viver o único objetivo: transformar o mundo. Nós não podemos nos conformar, irmãos, diante de tantos que estão caminhando a passos largos para uma eternidade sem Deus. A gente precisa entender isso. Eu me lembro de um filósofo que disse para um evangelista: se isso for verdade, se inferno for verdade, se o que você está dizendo é verdade, então nós precisamos correr por todas as ruas, por todas as casas, batendo em todas as portas, pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Irmãos, olhe para o seu coração, olhe para a sua alma, e leia dentro de você se realmente você crê no inferno. Se realmente o inferno é uma verdade em sua vida. Porque se o inferno for uma verdade em sua vida, então pelo menos o inferno deve movimentar o seu coração, para que essa paixão renasça dentro da sua alma, e você perceba o seu papel na igreja de Jesus. Deus não conta com as pedras, irmãos. Deus não chamou os anjos para essa missão. Deus chamou sua igreja, e que essa igreja seja envolvida pela força do Espírito Santo de Deus. Nós somos estes dos últimos dias, conforme a profecia de Joel. Nós somos os velhos, os jovens que têm esses sonhos, essas visões, que no nome de Jesus a força do Espírito Santo de Deus ocupe as nossas almas, ocupe as nossas forças físicas, os nossos poros, os nossos bolsos, tudo de nós, tudo, para que as nossas vidas sejam lançadas como flechas para esse grande objetivo: pregar o Evangelho a todas as nações, discipular as nações e batizá-las em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Essa é a nossa única comissão, e nós a chamamos de grande comissão. É a nossa única comissão. O seu papel não é eleger o próximo presidente. Isso é um papel mesquinho, fraco, desprezível. O seu papel é pregar o Evangelho de Jesus Cristo, porque só Jesus salva, só o nome de Jesus transforma, só Jesus dá eternidade, novos céus, nova terra. Que os nossos corações reapaixonem pelo Evangelho de Jesus Cristo, pela proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Que os nossos corações, os nossos quartos fechados, secretos, de joelhos, clamem chorando e dizendo: Senhor, coloque em nós paixão mais uma vez. Coloque em nossos corações paixão pela pregação do Evangelho, e que a gente viva como igreja de Jesus. Que a gente viva unidos, porque somos uma igreja só. Que a gente veja essa cidade rendida aos pés do Senhor Jesus, e não caminhando a passos largos para uma eternidade sem Deus. Que Deus abençoe as nossas vidas. Vamos nos colocar de pé? Irmãos, eu não sei se você crê em reencarnação. Alguém aqui crê nisso? Hã? Se você não crê nisso, nessa heresia, nós temos uma vida só para viver. Uma só. Eu já fui em muitos enterros, e sabe o que eu já percebi em enterros? Ninguém consegue levar nada. A gente não consegue. Pastor, mas eu não vou conseguir levar minha casa de veraneio? Não vai não. Você vai deixar para o seu genro. Deve ser triste isso. Mas nem meu carro que eu acabei de comprar, não vai conseguir levar. Você não vai conseguir levar nada. Você tem uma vida para viver. E convenhamos, leia a sua própria vida. Eu faço isso todo dia. E irmãos, eu me decepciono. Quando eu olho a vida do apóstolo Paulo,
e olho para a minha vida, é ruim, ó, o campeonato fica difícil, eu sei que é. Mas quando eu vejo os grandes homens do Novo Testamento, e eu vejo a minha vida, eu falo assim, Deus, me dê mais paixão. Paulo plantou tantas igrejas, passou por tantos naufrágios, Leia a segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele narra todos os flagelos que ele enfrentou, todas as perseguições, todos os açoites que ele teve que sentir em sua própria pele, e segundo ele estava completando os sofrimentos de Jesus. Não é expiação, ele era um homem inteligente, ele sabia que a expiação toda aconteceu na cruz, mas ele se sentia partícipe do sofrimento de Jesus. Hoje, irmãos, os cristãos estão muito meninos, uma geração todinho. Você não pode dizer nada que ficam ofendidos. Queridos, os cristãos do primeiro século, primeiro, segundo, terceiro, até a igreja se constantinizar, se estatizar, entregavam seus corpos em anfiteatros, eram dilacerados por touros, eram queimados vivos pelo Evangelho de Cristo. Onde está a nossa paixão? Onde está o nosso entusiasmo pelo Evangelho? E às vezes eu fico assim, meu Deus, me dê paixão, igual a vida do apóstolo Paulo. Por favor, Deus, não me deixe morrer sem essa paixão. Porque se não for essa paixão, irmão, se não for a paixão da igreja, se não for o entusiasmo da igreja, será que Deus vai ter que usar as pedras para que o Evangelho seja pregado? A gente é capaz de brigar por coisas tão mesquinhas, tão pequenas. A gente é capaz de matar, de apontar armas por políticos que vêm e vão, prometem, e quando a gente vê, tudo que prometeram, descumpriram. Mas qual é o seu entusiasmo para falar de Jesus como você fala de política na rede social? Será que a sua rede social hoje virou um comício eleitoral? Ou a sua rede social é a expansão do reino de Deus, é a expansão do nome de Jesus? A gente tem que fazer essa pergunta séria. Eu não vejo Paulo falando sobre Nero, não vejo Paulo falando sobre Calígula, não vejo Paulo pregando sobre homens. Eu vejo um homem que sofreu pelo nome de Jesus Cristo, disse assim, eu estou completando os sofrimentos de Cristo. Você só tem uma vida para viver, e ela passa, ela é passageira, ela é rápida. Pastor, eu sou jovem, ela continua sendo rápida, passageira. Nossa vida é muito curta, que a gente pregue até o último dia o nome de Jesus. Só o nome de Jesus nos torna um, só o Evangelho nos torna um, só o Evangelho nos torna esse corpo cheio do Espírito Santo de Deus, na proclamação de um único reino, aquele que foi inaugurado não por Nero, mas por Jesus. Ele inaugurou o reino, ele está completando esse reino, e ele virá, ele vai romper as nuvens, ele vai levar a sua igreja. Nós somos a igreja dele, amém? Senhor Deus, os nossos dias são passageiros. Nós te pedimos, Deus, que o Senhor derrame sobre nós paixão por almas. Paixão por almas. Deus, que sobre essa querida igreja CIB, sobre a nossa congregação em Itaipava, o Senhor derrame paixão por almas. Deus, no nome de Jesus, que o Senhor nos encontre em nossos quartos secretos,
Que a gente encontre o Senhor ali, Deus, a Tua presença ali, que o Senhor nos faça, Deus, viver as coisas extraordinárias que os Teus servos, apóstolos viveram, a coragem, a intrepidez que eles tiveram de proclamar o Evangelho. Deus, lá em Jerusalém estavam todos reunidos num só lugar, e um som como de um vento impetuoso tomou toda aquela casa. As línguas foram repartidas, todos ouviam perplexos em seus próprios idiomas as maravilhas do reino de Deus. Deus, a Tua igreja está aqui, a Tua igreja está aqui reunida. Sopra sobre nós o Teu Santo Espírito, sopra sobre as nossas vidas o Teu Santo Espírito. Ó Deus, não deixe infiltrar em nossos corações coisas pequenas, coisas vazias, coisas imaturas. Não, mas que a Tua glória enche os nossos corações, que o único propósito de ver almas rendidas aos Teus pés enche os nossos corações, no nome de Jesus. Amém.